Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aí à nossa parte de ecologia, as nossas relações alimentares. Agora começando a parte de teias alimentares. A gente fechou nas duas últimas aulas cadeias alimentares, beleza? E agora a gente vai entender um sistema um pouco mais complexo do que foi o que a gente viu em cadeias alimentares. As cadeias alimentares, elas não podem representar de maneira fidedigna, ou seja, de maneira real, o que a gente encontra de relação alimentar na natureza. Porque ela é um recorte de um todo. As relações alimentares na natureza são muito mais complexas do que aquilo que a gente enxerga em uma cadeia. Uma cadeia é um recorte específico de um ponto para que eu analise uma relação alimentar, beleza? Mas as teias alimentares, por sua vez, serão interações entre cadeias alimentares que ocorrem no mesmo ambiente, beleza? E essas interações serão representações mais complexas e mais reais das relações alimentares que ocorrem na natureza. Ou seja, se eu digo que a cadeia alimentar é um recorte específico de uma teia alimentar, por isso ela não pode ser considerada como uma representação real do que se encontra no meio ambiente, na natureza, as teias alimentares serão representações mais reais, mais fidedignas das relações alimentares que a gente encontra em um determinado local, beleza? Coisas importantes para a gente entender a respeito das teias alimentares. Diferente das cadeias, elas não são sequências lineares de relações alimentares. Elas vão ser coisas muito mais complexas. Alguns autores, ao invés de chamar de teias alimentares, eles chamam de redes alimentares, justamente porque as setas vão se cruzando o tempo todo e vão tornando aquilo mais complexo, como se fosse a rede mesmo. Uma rede, por exemplo, de pesca, rede de futebol, uma rede, algo que é trançado, tá? Uma coisa interessante, um único nível trófico pode servir de alimento para 2 ou mais níveis tróficos diferentes. Então eu tenho um nível trófico X, que serve de alimento para Y, Z, W. Tá? Assim como um único nível trófico pode se alimentar de 2 ou mais níveis tróficos diferentes. Ou seja, eu tenho um nível trófico A, que se alimenta de B, C e D. Beleza? Isso daqui não ocorria nas cadeias alimentares. Um nível trófico só se alimentava de um outro e um nível trófico só servia de alimento para um outro. Beleza? Então, dando prosseguimento aqui, eu tenho um exemplo hipotético de uma teia alimentar. E nesse exemplo hipotético, a gente vai organizar nosso raciocínio e classificar aqui os níveis tróficos dessa teia. Beleza? Eu sempre sugiro a vocês começar pelos produtores, beleza? A gente vai identificar quem são os produtores. Ah, Nicolas, aqui é muito fácil, porque eu sei que grama e alface fazem fotossíntese, então, portanto, só podem ser produtores. Beleza, mas em algumas teias que vão aparecer para vocês em questões, eles não vão lidar com a exemplificação do organismo da espécie. Eles vão trabalhar com letras, igual foi naquela minha representação hipotética inicial da cadeia, tipo A, B, C, D. Aí você tem que lembrar que aquele que não recebe seta de nenhum lugar e as setas partem dele são os produtores, beleza? Então, o primeiro nível trófico, e esse aqui também será primeiro nível trófico. Reparem que você tem mais de um mesmo organismo, tá? Você tem organismos diferentes, espécies diferentes, ocupando o mesmo nível trófico, tá? Eles são produtores. E isso a gente só encontra em teia alimentar, tá? Aí aqui, ó, o grilo se alimenta tanto da grama quanto do alface. Então o meu grilo vai ser consumidor secundário. Ele vai ocupar qual nível trófico? Se esse daqui é meu primeiro nível trófico, perdão, ele vai ser consumidor primário, tá? Porque ele se alimenta do produtor. Ele é o primeiro a se alimentar do produtor. Ele vai ser consumidor primário. Então ele vai ocupar qual nível trófico? O segundo nível trófico. A lagarta,
A mesma coisa, se alimenta da grama e do alface. Então ela é consumidora primária, porque se alimenta dos produtores. Mas ela ocupa o segundo nível trófico. A lesma se alimenta da grama e do alface. Ela vai ocupar o segundo nível trófico, sendo consumidora primária. Beleza? Show de bola. A nossa aranha, ela pode se alimentar do grilo ou da lagarta. Ambos são consumidores primários. Então a aranha vai ser consumidora secundária. Se eles são o segundo nível trófico, grilo e lagarta, por exemplo, essa aranha vai ocupar o terceiro nível trófico. Beleza? O sapo. Esse sapo ele se alimenta do grilo, da lagarta, da lesma, que todos os três são consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. Então, nesse caso, se o sapo se alimentar do grilo, da lagarta ou da lesma, ele vai ser consumidor secundário e ele vai ocupar o terceiro nível trófico. Mas quando o sapo se alimenta da aranha, a aranha é consumidor secundário. Então quer dizer que esse sapo também pode ser consumidor terciário. Nesse caso ele ocupa o quarto nível trófico. Então cuidado com isso, tá? O mesmo organismo que eu falei para vocês, um único nível trófico pode servir de alimento para 2 ou mais níveis tróficos, um único nível trófico pode ser alimento de 2 ou mais níveis tróficos diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 níveis tróficos diferentes servindo de alimento para o mesmo nível trófico. E eu tenho o mesmo nível trófico, o mesmo organismo ocupando 2 níveis tróficos diferentes. Beleza? Quando eu uso nível trófico, eu estou me referindo à espécie, aos organismos que ocupam aquele nível trófico. Tá? Por exemplo, o sapo se alimenta de 4 organismos diferentes, em 4 níveis tróficos diferentes. Beleza? Ah, Nicolas, mas esses não são os mesmos níveis tróficos? Sim, mas eles são organismos diferentes que ocupam este mesmo nível trófico. Beleza? E no caso do pássaro? O pássaro é a mesma coisa. Repara, ele se alimenta da lesma, da lagarta e do grilo. Então ele também vai ser consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico. E ele, quando se alimenta da aranha, que é consumidora secundária e ocupa o terceiro nível trófico, ele vai ser consumidor terciário e vai ocupar o quarto nível trófico. Beleza? Aí a gente tem a cobra, que se alimenta do sapo e que se alimenta do pássaro. Tá? Então vamos lá. Se tanto o sapo quanto o pássaro ocupam ou o segundo ou o terceiro nível trófico, a cobra, quando se alimenta do sapo, por exemplo, e ele está ocupando o segundo nível trófico, a cobra vai ocupar o terceiro nível. Perdão, o terceiro nível trófico não. Ele vai ocupar, vai ser consumidor terciário, tá? E ela vai ocupar o quarto nível trófico. Beleza? No caso, por exemplo, ela se alimentando do sapo, e o sapo é consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico, ela vai ser consumidora terciária, ocupando o quarto nível trófico. A mesma coisa que ela se alimentar do pássaro, quando o pássaro é consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico. Ela vai ser consumidora terciária e ocupar o quarto nível trófico. Agora, quando a cobra se alimenta tanto do sapo ou do pássaro, quando eles são consumidores terciários, isso faz da cobra consumidora quaternária. E aí ela vai ocupar o quinto nível trófico. E por último, repara que isso daí vai dando um certo trabalho. E a confusão pode acontecer igual aconteceu comigo aqui. Beleza? Por isso é importante ir anotando cada um e fazendo com calma e com atenção. Nesse caso aqui, a coruja se alimenta da cobra e do pássaro. O pássaro pode ocupar o terceiro nível trófico ou o quarto nível trófico. Pode ser consumidor secundário ou terciário. Então, a coruja pode ser consumidora
terciária, quando se alimenta de consumidor secundário. Ela pode ser consumidora quaternária, quando se alimenta de consumidor terciário. E ela ainda vai se alimentar aqui, ó, da cobra, que é consumidora terciária, então faz dela uma quaternária. E vai se alimentar de uma consumidora quaternária, que vai fazer da coruja uma consumidora de quinta ordem. Beleza? Aqui, quando ela é consumidora de terceira ordem, ela ocupa o quarto nível trófico. Quando ela é consumidora quaternária, ocupa o quinto nível trófico. Quando é consumidora de quinta ordem, ocupa o sexto nível trófico. Beleza? Nicolas, mas como pode cair questão disso? Uma das questões é igual eu acabei de fazer. Pedir para você descobrir quais são os níveis tróficos e a classificação desses organismos da teia alimentar. Ou pode perguntar para você qual organismo dessa teia ocupa o maior número de níveis tróficos diferentes. No caso seria a coruja, 3 níveis tróficos diferentes. Tá? Qual é o predador de topo dessa cadeia? Dessa teia? A coruja. Quem é predador de topo? É aquele que se alimenta, é o último consumidor, que se alimenta dos últimos consumidores. Os últimos consumidores são cobra e sapo. A coruja se alimenta da cobra e do sapo. Então ela é o último consumidor, ela é o predador de topo. A isso vocês vão ver dentro de cadeia alimentar, em alguns casos também dentro de teia, por exemplo, uma coisa que a gente chama de magnificação trófica. Ou seja, se eu tenho uma contaminação por metais pesados aqui, vindo nesse ambiente, os organismos que vão apresentar maior concentração desse metal pesado serão organismos de topo, serão os predadores de topo. Por quê? Vai se acumulando em cada um dos níveis tróficos até chegar no nível trófico maior, que nesse caso é o predador de topo, é a coruja. Beleza? Então a magnificação trófica mais evidente no maior nível trófico. E uma outra coisa interessante também, que a gente vê também em cadeia e pode aparecer em teia, e isso já caiu inclusive na UERJ, é, por exemplo, um controle que a gente chama de bottom-up, da base para o topo, ou controle up-down, ou seja, do topo para a base. Por exemplo, numa cadeia aqui, eu vou fazer fazer grama, fazer aqui grilo, fazer uma aranha e um sapo. Nessa cadeia aqui, eu tenho 4 níveis tróficos: a grama, o grilo, a aranha e o sapo. Quem é meu predador de topo será o sapo. Eu tenho esse sentido aqui nessa minha cadeia. Agora imagina o seguinte: se eu aumento o número de sapo, eu vou aumentar o número de predador de aranha. O que acontece? Eu vou diminuir com o número de aranha. Eu vou diminuir o número de predadores de grilo. Então eu aumento o número de grilo. Aumentando o número de grilo, eu vou predar mais a grama. Eu diminuo a quantidade de grama. Então vamos lá. Aumentei sapo, diminuo aranha, aumento o grilo, diminuo grama. De novo, se eu aumentar o número de sapo, eu diminuo o número de aranha, eu aumento o número de grilo, eu diminuo a quantidade de grama. Agora, se eu diminuir ou extinguir o sapo dessa cadeia, eu vou aumentar o número de aranha e vou diminuir o número de grilo, ou seja, eu vou aumentar o número de grama. Isso é um controle que existe, dado o predador de topo. Eu posso ver isso tanto em teia, como também em cadeia. Fica mais nítido e mais fácil enxergar em cadeia, por isso que eu dei o exemplo aqui, beleza? Mas funciona para cá, para teia também, inclusive o que caiu na UERJ foi em relação à teia, beleza? Vou fechar por aqui para não me estender muito. Qualquer dúvida estou à disposição aí pelo WhatsApp ou pela plataforma. Valeu, galera! Grande abraço aí e bons estudos!